Em vários episódios anteriores, temos falado sobre o aumento expressivo da importância do RH no pós-pandemia. E no Gestão de Pessoas dessa semana, o programa de entrevista sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, chegou a hora de conhecer como os fundos de investimento enxergam o RH na hora de investir em uma empresa. E a nossa convidada super especial para isso é a Silvana Machado, Head de Talent Management, né, da Advent International, um dos maiores e mais experientes fundos de investimento do mundo. Então, se você quer saber como essa importância do RH tem se materializado na prática no mercado, fica por aí que o episódio está super legal. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio. Antes da gente entrar no assunto, legal mencionar que o Gestão de Pessoas chega até vocês com o oferecimento da The Forces Company, hold de empresas especializadas em recrutamento e seleção, conhecida no país por ter um dos melhores níveis de atendimento do setor e conta com o apoio do timaço aí de pessoas do Grupo Tigre, uma das empresas referência nacional em RH. É importante também mencionar que a pesquisa de cargos e salários de vendas e marketing 2024 da For Sales, né, que é uma das empresas do nosso grupo, está disponível para download 100% gratuito. E esse ano a pesquisa está com um tamanho recorde, são mais de 460 cargos de vendas e marketing mapeados no Brasil, né, que é o âmbito da pesquisa. Então está imperdível, inclusive lá a gente atualizou as tendências de vendas e marketing do ano, e um panorama demográfico do nosso banco de dados de mais de 400 mil profissionais também, quer dizer, qual que é o quantitativo de dados ali da pesquisa, da onde surgem os dados. Então tá super bacana. Bom, agora sim, Sil, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao programa, viu? Obrigada, gente. Olha, é um prazer estar aqui e poder, né, compartilhar um pouco com vocês aí a minha experiência aqui trabalhando na Advent, né, que é, para mim, aqui uma casa muito querida. Que bacana, que bacana. A gente falou no plural, né, Paty, sobre a questão dos fundos, mas é importantíssimo mencionar que a Advent ela tem uma abordagem bem human-centric, né, como fundo de investimento, que não é tão comum no segmento, né? Então acho que vale dar o destaque que a gente só está conseguindo trazer essa perspectiva humana dos fundos, porque a Advent é um fundo que tem esse approach, né, que não é tão comum, né? Sil, estou muito feliz de ter você aqui também. Rodrigo, obrigada mais uma vez por estar aqui. Vamos começar aí conversando um pouco, né? Vou começar então, Rodrigo, dessa vez. Silvana, conta um pouquinho pra gente sobre você. Eu te admiro demais, a Silvana tem uma carreira linda, então queria que você contasse um pouco da tua carreira e como é que tá aqui na Advan, né? Ou seja, como que o Rodrigo trouxe essa questão do capital humano. De fato, essa é uma posição que você vem, né, para trazer esse olhar de pessoas para a Advan. Então, nos conta um pouquinho aí mais sobre esse momento. Tá legal, joia. Bom, falando de mim, né, eu na verdade, comecei minha carreira... Bom, eu sou engenheira, vou voltar lá atrás um pouco. Eu não comecei no RH, mas migrei para essa carreira linda, né? Eu sou engenheira de formação, comecei a minha carreira bem no comecinho com engenharia mesmo, trabalhando em fábrica, em PCP, mas migrei para consultoria estratégica, que é onde eu fiz a minha carreira aí de 17 anos, trabalhei em empresas como Booz Allen, Kearney, né, por muito tempo, que é onde eu conheci a Advent, inclusive, que era meu cliente, né, e também fui de bancos, então eu sempre trabalhava com o mercado financeiro, trabalhei aí no Banco Real, no Santander e tudo, mas após esse tempo todo aí de bancos, de consultoria, eu migrei para o mundo, né, aí como a For Sales, aí também de recrutamento e seleção de executivos C-level, também de assessment, desenvolvimento e tudo, né, então eu falo que eu vi a luz, né, eu brinco assim, me apaixonei muito por esse mundo de talentos, gestão de talentos, desenvolvimento, e fiz isso aí por cerca de 6 anos, né, e gostei muito. E isso me deu essa oportunidade, na verdade, quando a Advent estava criando essa posição, e eu posso falar mais disso depois, né, de gestão de talentos, de gestão de capital humano dentro do fundo, de poder
migrar para essa posição e fazer esse papel que eu faço hoje, tá? E é isso. Então, essa sou eu, né? Falando, então, da Advent, já vou dar esse pulo aqui para, né? A Advent, então, é um fundo, né, global, né, que tem a gente está fazendo 40 anos esse ano, né, mas aqui na América Latina a gente está há 28 anos, a gente está fazendo 28 anos esse ano, a gente veio para cá muito cedo, acho que foi um dos fundos pioneiros aqui, investindo, né, em companhias né, no mundo real, né, da economia real. Então a gente investe em companhias multissetor, onde a gente busca companhias que são, né, companhias muito relevantes, que performam muito bem, mas que têm um potencial para se tornarem, né, maiores, mais produtivas, né, num prazo de 5, 7 anos, né, a gente olha o médio prazo, a gente não é um fundo curto prazista, né, e a gente trabalha muito em parceria com os nossos executivos ali, com os sócios, tudo, para fazer esse trabalho. Vendo isso, né, acho que é uma tendência em fundos, mas a Advent viu isso, eu acho que talvez mais cedo, ou, né, outros fundos têm feito isso, e há cerca de 5 anos atrás, mais ou menos, a Advent, olhando, né, de que existem alavancas de criação de valor, como M&A, supply chain, go-to-market, eficiência operacional, olhou e falou o seguinte: bom, mas talento, né? Não adianta ter tudo isso se eu não tenho pessoas para fazer tudo isso, né? Então, pessoas, processos, políticas também são alavancas de criação de valor. Aliás, talvez sejam as alavancas principais de valor, né? Não adianta você ter tudo e não ter as pessoas. Então, a Advent passou a criar essa posição, né, de head de talent, ou head de capital humano, que é aquela pessoa que concentra, mas que não faz nada sozinho, óbvio, a gente, né, que é de RH e sabe isso, né, que é aquela pessoa que articula, concentra, facilita esse processo dentro da Advent e junto com as nossas companhias, né. Então, criou esse papel na Europa, criou esse papel nos Estados Unidos, então eu tenho as minhas counterparts aí, né, lá, e aí criou esse papel aqui, pensou nisso, sei lá, 3 anos atrás, e foi procurando alguém, e aí cá estou fazendo esse papel e interagindo com as nossas companhias aí na América Latina. E que sinal positivo, né? Essa existência dessas posições, né? Porque dá à luz, materializa o nível de importância que o RH tem para o desenvolvimento do negócio, né? É uma prova material, né? Sim. E, inclusive, você falou do pioneirismo da Advent, né? Mas há 28 anos atrás a gente está falando de 1996, né? O Plano Real, que foi o momento da abertura da economia do Brasil, foi em 94. Então, de fato, super pioneiros, né? 2 anos depois do Plano Real, quer dizer, naquela época você tinha 3 montadoras no Brasil, né? Daí após Plano Real que não tinha. Isso em N segmentos era isso, é assim, né? Então mostra um pouco do pioneirismo. E aí nessa linha, Sil, eu entendo que provavelmente a Advent foi uma das pioneiras nessa materialização da importância do RH dentro da estrutura de governança de vocês, né? Do olhar, do suporte que vocês dão e do olhar que vocês têm para as investidas ou potenciais investidas. Comenta um pouquinho da evolução do papel do RH que vocês têm visto dentro do mercado de capitais, né? Que acaba sendo o mercado onde se concretiza a teoria, né? Porque é um mercado muito pragmático, né? Então, se o mercado de capitais está tendo esse olhar em RH, é que definitivamente... Então, conta um pouquinho de como que vocês estão vendo a evolução do tema, tanto dentro da Advent, quanto no segmento de vocês, de capitais. Perfeito, conto. Então, acho que o nosso olhar, e isso acho que tem muito de aprendizado, né? É de ver o RH como, de fato, primeiro, uma alavanca de criação de valor, né? Então, isso como que se traduz isso? Se traduz como um RH como parceiro, né, de negócios, tanto aqui no fundo como dentro das companhias. Então, falando aqui do fundo e de fundos, né? E acho que, só fazendo um parênteses, eu acho que tem outros fundos também que têm feito isso, né? Acho que aqui na América Latina mesmo, a gente vê outros fundos onde também existem essa figura, né? Então, por exemplo, você pega o HIG, você pega, por exemplo, o Mubadala, você pega o DIE, onde tem profissionais, assim, qualificadíssimos também. Então, isso eu acho um ótimo sinal, tá? Porque
isso se espalhando também, né? Então, dentro do fundo, o profissional, assim como eu, participa no ciclo de investimento como um todo, desde do momento em que os targets, né, a empresa-alvo está sendo olhada. Então, como é que eu atuo, né? Quando a Advent aqui já está olhando o investimento, está buscando, a gente vai investir em quem? Varejo, em saúde, eu já começo a ajudar, né, os meus colegas aqui a falar o seguinte, bom, quem que a gente vai buscar no mercado, que especialista a gente vai buscar para nos ajudar a estudar, né? Então, aí entra um talento. Quem são os experts de mercado que podem nos ajudar? Porque a gente também não sabe tudo, né? Então, a gente já traz pessoas para nos ajudar aqui. Então, advisors, executivos, e a gente forma um time, a gente fala que a gente forma um ecossistema, né, para ir. E esses que vêm e nos ajudam, né, depois ficam conosco, né, podem ser executivos nessa empresa, podem ser conselheiros, né, e talvez vocês viram aí um último investimento que a gente fez agora e anunciou, que é a Scala Cosméticos, né, e a gente tem dois advisors, né, que são a Andrea Mota e o Alberto, que foram, ele foi CEO da P&G, ela foi do Boticário, e agora vão ser conselheiros dessa empresa nossa, e nos ajudaram durante todo o deal, né. Então, essa começa por aí. Depois a gente tem o quê? A fase de due diligence, a fase de estudar a empresa, de começar a conversar com os executivos, e o RH está ali presente como? Interagindo com os executivos dessa empresa, conhecendo quem são essas pessoas que estão lá, entrando no RH. Existe, primeira pergunta, né, se é uma empresa, às vezes, familiar, menor, tem RH? Quais são os processos? Tem políticas? Como essas pessoas são remuneradas, né? Essas pessoas que estão ali, né, esse RH que está ali, ele vai ser capaz de suportar essa tese de investimentos, né? Ou ele vai, mas qual que vai ser o Value Creation Plan para esse RH, né? O que é isso, né? Estou falando em inglês, mas é o plano de criação de valor para o negócio e para o RH, né? Que não é desconectado. Porque vamos dizer se a tese aqui é expansão internacional. Como que o RH vai suportar, vai apoiar essa expansão internacional, né? E aí, vamos dizer que a gente investiu nessa empresa. Esse RH vai ter que expandir também, né? Eu vou precisar reforçar esse time de RH, esse RH vai ter que dar treinamento para as pessoas, vai ter que contratar pessoas, né? Então, do mesmo jeito que a gente pensa em reforçar o time, investir em tecnologia, vai, por exemplo, abrir fábrica, vai, né, contratar fábricas, etc., o RH também vai ter que rever a remuneração das pessoas, dar treinamento, fazer desenvolvimento de lideranças, criar planos de sucessão. Então, existe esse plano de criação de valor, e a Paty conhece super bem, né, Paty? A gente trabalha muito juntos, eu e a Paty aqui somos parceiras aqui, irmãs, né? E aí, existe exatamente um plano de criação de valor dentro do RH. Então, o RH, ele é fundamental, o RH, ele é, assim, o parceiro do CEO, inclusive, nessa jornada, né? Ele é parte integrante disso. E o mercado de capitais, por que ele fica de olho nisso, né? Porque essa empresa, ela vai caminhando para fazer um IPO, por exemplo. Pode ser uma estratégica também. Mas o RH, ele é a sustentação de tudo isso. Se o RH não for esse sustentador, essa empresa ela não chega lá ao final de 5, 7 anos. Ô Sil, deixa eu te fazer uma pergunta te escutando, né? Porque muitas vezes vocês acabam investindo em empresas familiares, que foi o que você falou, né? Que de fato não tem um RH muito estruturado. Então, primeiro é se a minha visão tá certa, ou seja, ainda temos muitas empresas que precisam se estruturar em termos de RH, então essa é uma coisa que eu queria entender de você. E uma vez não estruturado, vocês entram com este aporte de conhecimento? Como é que vocês fazem? Sim. Então, primeiro, para responder a nossa primeira pergunta, sim, a gente ainda encontra empresas onde existe praticamente um DP, né, um departamento pessoal, a folha, a administração ali de pessoal, né, a contratação, a administração de pessoal, e assim, o básico, tá? E é incrível isso, né, que a empresa
tenha só isso. E aí, o que a gente faz? A gente primeiro contrata, né, vamos dizer, a liderança ali do RH, e a gente tem o que a gente chama do playbook, né, o checklist ali do que precisa ter. E acho que, voltando um pouquinho atrás, uma coisa que a gente faz toda vez também que a gente investe, a gente, junto ali, claro, com o CEO, a liderança que existe, a gente coloca uma governança, né, que é composta do conselho, comitê de finanças, comitê de pessoas, que é muito importante, porque tem muitas empresas que não têm, comitê de pessoas, comitê de projetos e tudo mais. Esse comitê de pessoas, ele imediatamente começa a funcionar. Quando a empresa é assim, esse comitê de pessoas, ele começa a funcionar assim quinzenalmente, ele é às vezes semanalmente, né? No ano de 2022, a gente investiu numa empresa de tecnologia lá no México, por exemplo, e eu até fui para lá, comecei a trabalhar lá, e a gente contratou o diretor de RH, inclusive, e tal, e a gente começou a fazer assim, porque, né, eu comecei a trabalhar muito com eles, e a gente estabeleceu um plano bem detalhado. Olha, vamos olhar primeiro remuneração, gestão de performance, é, cultura, engajamento, recrutamento, retenção, sabe? Você vai bem, e a gente foi montando com ele todos esses itens, e quinzenalmente a gente ia revisando juntos, e não só eu, o nosso time aqui de criação de valor, o time também de investimentos, juntos para ajudando ele, e ele também foi recrutando pessoas para o time, para construir esse time, né? E hoje, 1 ano e meio depois, ele já está com o time montado, os business partners, as pessoas que lideram todas essas funções, não está ainda perfeito, mas assim, está muito melhor, né? E a gente, sim, põe a mão na massa, ajuda a fazer. Eu ajudei muito ele a entrevistar as pessoas, a rever os processos, a montar os KPIs, que são importantes para a medição, e a gente entra bastante, assim, mas para ajudar. A decisão, acho que isso é importante falar, a decisão sempre é do gestor. A gente nunca toma a decisão por ele, mas a gente apoia. E como recrutadores, né, a gente sempre usa o RH e o marketing como áreas de termômetro de qualidade de governança, né? Ou de nível de sofisticação da governança de uma empresa, né? Então, quando a gente está avaliando um candidato, muitas vezes a pessoa tem um case super relevante e a gente precisa entender em que contexto que esse case foi desenvolvido, né? E aí entra o elemento empresa por trás. Uhum. A gente usa muito o marketing RH como o quão sofisticado é o nível de governança do negócio, pautado pelo nível de sofisticação do RH e do marketing. Vocês usam esse raciocínio também por aí na hora de avaliar como investimento? Quer dizer, o talent management ser uma ferramenta de investigação de nível de governança, de qualidade do líder, principalmente da alta gestão do negócio, né? Nível de capacitação desse time. Tem algum protocolo assim na metodologia de avaliação de tese que inclua essa engenharia de gente ali como parte do cálculo de vocês? Então, sim, quando a gente... Ela não se traduz exatamente vamos dizer, no cálculo, né? Vamos dizer, no valor, na avaliação, né? Mas, sim, quando a gente está nessa fase, né, que a gente chama do pré-investimento ali, onde a gente começa o due diligence, a interação com a companhia, ela se torna bem frequente. Claro que com um grupo restrito, praticamente o C-level, né, e os fundadores, né, da companhia. E, por exemplo, nesse momento, é o momento em que eu aqui entro, né, também os meus colegas aqui da área de criação de valor. Na Advent, existem 2 áreas, né, a área de investimentos e a área de criação de valor. Bem no início é só a área de investimentos, que está ali procurando as empresas e tal, e aí a nossa área aqui de criação de valor eu entro também, e a gente começa a ter bastante essa interação. E aí a gente tem alguns critérios, né, vamos dizer assim, de avaliação desse time, né, e desses critérios de governança, de qualidade, vou dizer assim, entre aspas, do time,
da cultura, a gente começa a olhar cultura, engajamento, a gente começa a avaliar bem-estar dos funcionários. Ela é mais qualitativa, tá? Eu vou dizer, porque a gente ainda não tem também tanto acesso, a gente não está lá no dia a dia, mas a gente já começa a perceber como é que é. Isso vai nos dando indicações de vale a pena investir nessa empresa ou de qual o grau de esforço que será se for investir, porque é um negócio bom, mas qual o grau de esforço de levar essa empresa para o que a gente chama assim de best in class em talent, né? Em talento, assim, porque o que a gente quer, né? Para entregar aquela criação de valor, ou para levar aquela empresa do ponto A ao ponto B, a gente precisa de pessoas e de processos, né, de RH e tudo muito bons, né? Porque, como a gente falou, sem isso eu não chego lá. Então, dependendo do grau em que ela está, eu vou precisar de muito esforço ou pouco esforço, né? Que é o que eu falei. Eu tenho um time que vai, né? E assim, a gente não quer chegar lá e falar, ah, não, então tá bom, tira todo mundo e por. Não é isso, não é sobre isso. Aquelas pessoas têm conhecimento acumulado, então a gente quer manter tudo isso. O que a gente quer é desenvolver as pessoas que têm. Claro, se não tem, por exemplo, uma liderança de RH, né, tudo, não tem o departamento, como a gente falou, a gente traz alguém, mas eu quero manter as pessoas que estão. Então a gente faz essa avaliação mais qualitativa, né? E para a gente é importante olhar a cultura, sim, é importante olhar engajamento, é importante estar, mas é uma avaliação mais qualitativa, tá? Sem dúvida. Aí, eu acho que você falou um pouco que não tem muitos indicadores ainda, né? Nas investidas de vocês, quando vocês estão... a Silvana ajuda muitas investidas, a gente tem um grupo, né, com as investidas. Então, só fazendo aqui, recapitulando, para quem não sabe, né, a Tigre tem uma parceria com a Advan hoje, né, então a gente já está aí no 2º ano completo, estamos indo para o 3º, onde ela tem parte, então, ela é uma, né, tá junto com a Tigre dentro do nosso trabalho, e a ideia realmente é que a Tigre possa ir para um outro patamar. E a Tigre é uma das investidas, então, da Advan, e aí a Silvana tem um grupo grande aqui, né? O que eu queria trazer, Sil? Quais são os indicadores-chave aí de desempenho que os investidores eles consideram que são extremamente relevantes para analisar a eficácia do RH, né? Ou seja, como é que vocês entendem que esse RH é um RH que faz sentido para o fundo? Ok. Tem 2 fases aqui, né, Paty, que é o seguinte: quando a gente está nessa fase ainda pré-investimento, a gente está olhando a companhia, é uma fase também em que a gente olha alguns, né, investimentos ali para decidir invisto ou não invisto. Então, investidores assim como nós, os fundos, primeiro tem uma análise de riscos, né? Então, a gente olha, por exemplo, riscos trabalhistas, que não são exatamente indicadores, mas a gente até faz essa análise, por exemplo, riscos, sei lá, previdenciários, trabalhistas, contratuais, etc. A gente olha tudo isso. E aí a gente olha alguns indicadores, por exemplo, que podem ser por exemplo, o número de funcionários do RH sobre o total da organização, os custos, mas a gente olha, por exemplo, também turnover, retenção, o turnover, né, voluntário, involuntário, early turnover, etc. A gente olha, por exemplo, o processo de recrutamento, ele é bem feito, ele não é o custo de aquisição de um funcionário, a gente olha absenteísmo, a gente olha horas extras, a gente olha treinamento, por exemplo, o custo de treinamento, quantas pessoas são treinadas, tem treinamento, né, o retorno do treinamento, a gente olha satisfação, engajamento, tem gente que tem GPTW, tem gente que tem empresas, né, que tem, que não tem, engajamento, NPS, a gente olha, por exemplo, os indicadores, a gente tem, né, dentro da Advent, todo um programa de diversidade, equidade e inclusão, a gente fomenta e ajuda as nossas companhias que elas tenham, então a gente olha se a companhia tem, se ela tem os grupos de diversidade, né, dentro da liderança, no resto da companhia, por exemplo, se tem as cotas de PCD, tudo isso a gente olha. E dependendo do negócio, a gente olha indicadores específicos, por exemplo, a gente investe em empresas de tecnologia, né, então em tecnologia é muito importante olhar utilização de capacidade, né, dos developers, etc. Então, a gente olha isso. Ao longo
do processo, né, de investimento e tudo, aí a gente vai mais a fundo. E agora, o que também os investidores externos estão buscando? Acho que é importante falar isso, né? Hoje em dia, e a gente todo ano tem uma reunião lá fora com todos os nossos investidores. Os investidores estão nos cobrando muito pelos indicadores, pelo S, né, do S. Então, a gente tem toda uma sessão sobre isso, o que nós estamos fazendo em termos de diversidade, equidade e inclusão, se nós estamos trabalhando nisso e tudo, e por isso a gente trabalha nisso aqui, né? E cobram também bastante por todo o tema de desenvolvimento, de liderança, e também, bem interessante, inclusive eu faço essa apresentação sempre, sobre o desenvolvimento de jovens lideranças. A gente, inclusive, aqui, a Advent, trabalha, né, com programas a gente apoia programas de trainees nas nossas companhias, né, nem todas têm, cada uma tem o seu nome, mas várias têm, então a gente apoia, eles querem ver isso, como nós estamos desenvolvendo nossas lideranças, nossas jovens lideranças, né, e outras companhias também. Eles cobram também que as companhias tenham plano de sucessão, né, então é interessante que o tema pessoas é hoje uma preocupação dos investidores. Eu estou falando o seguinte, dos fundos de pensão globais. Estou falando dos family offices globais, assim, são investidores que investem, assim, milhões, né, em nosso... A gente tem hoje 100 bi de ativos globais. Então, esses fundos estão investindo 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares em cada fundo conosco. Então, é muito interessante ver também que a cabeça dos investidores globais ela mudou em relação a só perguntar qual é o ROI financeiro que você está me dando, ou como você está me dando esse ROI financeiro. Você sabe que teve uma fala emblemática do CEO do ChatGPT sobre ele mencionar que ele acredita que no futuro próximo vão ter pessoas que valem $1 bilhão, né? E isso me fez, me chamou a atenção para algo que eu tenho visto, é que as empresas, as pessoas, o senso comum está com uma noção equivocada em relação à importância que as empresas estão tendo nos negócios atualmente. As pessoas olham para o fenômeno da IA e elas entendem que a IA ela vai substituir as pessoas ou vai minimizar a importância das pessoas. E é exatamente o contrário. Ela vai diminuir o número de pessoas nas empresas. Isso já está acontecendo e está escancarado nas big techs, as demissões gigantescas que estão acontecendo sistemicamente, inclusive, né? Então, todo ano as big techs estão reduzindo. Então, isso é aparentemente inexorável, né? Essa redução do número de empregos, pelo menos no mundo corporativo, né? Agora, as pessoas que ficam, o nível de exigência e / dependência que as empresas têm desse time é cada vez maior. E no final do dia corrobora completamente com o que a Sil está falando, no sentido de que o elemento humano, tanto cultura quanto o capital humano efetivamente, né, o ecossistema por trás e o ingrediente principal, essa junção, se ela não tiver equilibrada ali, o negócio não fica de pé mais. E eu acho que cada vez vai ficar menos de pé o negócio, né? Por isso que eu acho que está tendo esse movimento desse aumento da importância do tema do RH nos fundos, porque até a gente tem essa noção que o fundo vai comprar tecnologia, ele vai comprar a fábrica. Não, né? Está cada vez mais a inteligência ali que está sistematizando o processo, que está conectando os pontos, que está antevendo a tendência de mercado e transportando aquilo para a estratégia do negócio. E a IA, ela é mais, as tecnologias, né, não vou me limitar a IA, mas as tecnologias são muito mais um recurso a mais que essa pessoa tem do que propriamente um substituto, né? Então, acho que é legal usar esse espaço também para trazer esse ponto de vista, né? Porque acho que você deixa um recado aqui, né, com essa questão da Advent, da importância do RH na Advent, que é esse recado de, olha, não adianta mais ter um bom negócio, você precisa ter boas pessoas, senão o negócio ele é bom até
até o presente momento, para frente não deixa de ser. E eu acho que aqui tem um ponto, não sei se a Silvana concorda comigo, mas as empresas familiares no Brasil, elas precisam se reestruturar nesse sentido, né? Então, os empresários que ainda não acreditam numa área de pessoas, ou até a gente vê muito em startup isso, né? Começa pequeno, sei lá, 5 pessoas, 10, não precisa de RH. 15, 20, não, vamos 100, tá tudo bem. Aí o negócio aumenta e vai para 50, aí ele fala, putz, perdi o controle. Aí ele começa a pensar numa área de pessoas, o que para mim é um erro no final, porque se ele tivesse pensado antes, todo o processo, né, Sil, estaria muito mais estruturado. Não sei se você concorda, se você vê isso. Concordo totalmente, porque depois você tem que correr atrás, né? É o que a gente vê muitas vezes aqui, né? E que é muito diferente, né, Paty? Acho que até você pode comentar, né? A Tigre é uma empresa familiar, né? Falando aqui de empresa familiar, mas existem empresas familiares e empresas familiares. E acho que vou tomar liberdade aqui de falar, né? Mas quando a gente se tornou aqui parceiros da Tigre, foi uma grata surpresa, né? Porque a Tigre é uma empresa familiar, mas com uma cabeça bem diferente, né? Onde a Tigre tem essa cabeça centrada no humano, né? E com todos os processos, tudo muito arrumado, inclusive nesse grupo que a gente tem aqui nesse fórum, né? Que onde a gente reúne todos os nossos líderes aqui de RH, a Paty, inclusive, já esteve lá compartilhando as melhores práticas, né, da própria Tigre, e foi muito, muito legal, assim, tem sido muito legal essa nossa parceria, né, porque a gente faz isso, a gente se reúne a cada 3 meses, todo mundo vai, compartilha as melhores práticas e tudo, então, por isso a Paty já fez isso, o pessoal gosta bastante e tudo mais. Mas a gente tem visto outras, que é o que ela está falando, né, que essa cabeça um pouco de, eu não preciso, eu faço depois, deixa para depois. E eu concordo que as startups também têm, porque eu entendo, as empresas têm que fazer escolhas, né? Sim. Claro, não é infinito, o capital não é infinito. Mas quanto mais você deixa para fazer depois, né, mais complicado é, né? E você vai ali adiando uma necessidade, né? Só que isso vai ser muito mais complicado depois, né? E a gente aqui, a gente investe sempre em empresas de um certo tamanho e tudo, mas a gente tem olhado, por exemplo, um dos setores que a gente olha é o que a gente chama de Business Financial Service, né? Que tem fintechs aí dentro e tudo. E tem algumas que já estão grandes, então a gente já olhou companhias aí, né? E que não deram mesmo atenção para isso, né? E aí, quando a empresa tenta correr atrás, uma coisa que a gente vê muito nessas companhias, sabe o que é o turnover? A gente viu ano passado que o turnover era 40%, né? Então, você imagina o custo, né, de você adquirir, né, recrutar uma pessoa, você traz, você treina, você faz, aí eles, né, por exemplo, faziam aqueles programas de stock options caríssimos, mas aí, quando a pessoa está ali, perde, né, perdia, sai. Né? Então é um esforço enorme, né? Para tudo, né? Para a marca, e para você ter uma pessoa ali que entrega, e para o time embaixo que vê as pessoas saindo. Então, isso é muito importante você começar do início, né? E ter é uma coisa, então, que a gente logo, quando a gente está olhando, a gente logo cuida e traz o time e já começa a trabalhar bem com todos os processos e montar o RH. Eu vejo dois fatores que afetam diretamente essa qualidade da governança das empresas pequenas e médias do Brasil, né? Nessa parte mais cauda longa da governança, que é RH, o ajuste fino, né? Inovação, RH, marketing. Que primeiro é a questão da maturidade do empreendedor, né? Eu acho que a gente vive num país onde a gente não tem muita estrutura para desenvolver o empreendedor. A gente não tem uma cultura empreendedora e uma estrutura de suporte, boas faculdades. É muito limitado os recursos, né? E até as associações relativas, né? O brasileiro não tem essa característica de criar associações, grupos de afinidade e usar aquele grupo de alavanca, igual tem nos Estados Unidos, que você tem 1 bilhão de associações de tudo que é tipo ali, e o pessoal vai se
se desenvolvendo ali dentro. E o outro ponto é a taxa de desemprego, né? Quando a gente fala de RH especificamente, a gente tem um fator que contribuiu muito para essa displicência no RH, que é, na última década, né, a gente veio com uma taxa de desemprego bem acima do ideal. Não do ideal, porque ideal é uma questão de ponto de vista, né? Para o empresário, a maior taxa de desemprego é ótimo, porque você contrata mais barato, mas ótimo aspas, né? Mas e o que eu estou vendo agora, e é esse o ponto que eu queria trazer, a gente está com taxa de desemprego hoje de 7,6, né? Segundo pesquisas recentes. E ela veio caindo nos últimos anos ali, saiu da pandemia acho que a 9,5, 10 e já está em 7,5. E eu presenciei exatamente esse momento de taxa de desemprego abaixo do ponto de equilíbrio, que o nosso ponto de equilíbrio no Brasil é uns 8%, porque a gente tem esse modelo de contrato de trabalho rígido, né, de CLT. Então, diferentemente dos Estados Unidos, que é uns 3, 4%, para o pleno emprego, nosso pleno emprego é no 8%, né, por cento. Então, a partir do momento que a gente entrou na taxa de pleno emprego no Brasil, que é abaixo de 8%, segundo alguns pesquisadores, né, que é uma questão também de ponto de vista, o ponto de equilíbrio exato ali. Mas a balança vira, né? E aí eu acho que a gente está começando a entrar num momento de Brasil parecido com o que a gente viveu ali em 2011 a 2014, que era, eu participava ativamente disso, que era você tinha que fazer proposta 30% maior, 40% para você tirar alguém da empresa, né? Mas por quê? Porque a taxa de desemprego estava baixa e a economia estava crescendo. E eu acho que a gente está chegando num momento de país, ao que tudo indica, onde a gente vai ter esses dois vetores, taxa de desemprego caindo, pleno emprego e mercado crescendo. A junção disso tudo vai virar uma panela de pressão no RH, né? Sem dúvida. Porque aí, de fato, a gente tem que fazer... É isso que a Silvana está trazendo, né? Como é que eu... primeiro penso no que eu preciso... Eu não posso perder as pessoas, então eu fico vulnerável nesse sentido, né? Ou seja, como é que eu atraio mais... Hoje, essa palavra retenção, ela vem cada vez mais deixando de existir. Então, como é que eu engajo? E aí, que programas eu faço? Como é que eu deixo essa empresa mais atrativa para que a pessoa queira ficar aqui? E aí tem um ponto importante que é, de fato, mostrar qual que é a estratégia do negócio. Por que ela está aqui? Ela vai crescer também, né? Se é uma empresa, por exemplo, que tem um investimento de um fundo, esta empresa cresce e a pessoa que está nela também cresce. Então, é interessante para a carreira dela estar neste momento da organização. Porque todo mundo no final está crescendo. Agora, se a pessoa não vê esse tipo de possibilidade e só olha para o dinheiro, vira uma máquina, né? Porque ela vai para outra. Então, cabe muito ao RH aqui olhar todo esse processo, entender a estratégia e trabalhar com as pessoas para que isso aconteça. Um outro tópico importante é a sucessão. A gente vem falando muito sobre isso, né, Sil? Assim, então, se você tem um projeto como esse do fundo, onde eles investem e eles estão investindo na empresa que tem as pessoas, naquele grupo de gestão. Porque no final do dia é isso, tem uma estratégia, mas quem está executando toda essa estratégia são as pessoas. Se essas pessoas saem, como fica? E aí atrasa tudo isso, né? Então, o fundo tem esse olhar, né, Silvana, super, assim, muito forte mesmo, né? Tipo, o piloto morreu, e agora? É isso. E acho que é um tema bem importante, ótimo esse seu gancho, Paty, pelo seguinte, né? Porque tem muita gente que fala assim pra gente, mas vocês vão ficar só 5 anos, 7 anos e vão embora, e daí? Só que pra gente é muito importante, por que pensar em sucessão e tudo isso? Porque sim, a gente vai sair depois de 5, 7 anos, só que talvez mais até importante para a gente do que os 7 anos, a Advent, vive da nossa reputação das companhias, principalmente depois que a gente saiu. Porque depois que eu saí, a companhia, foi pro buraco, o pessoal vai falar o seguinte, o quê? A Advent foi lá, mastigou, chupou a laranja e jogou o bagaço? Não, então a companhia, ela tem que performar melhor ainda depois que eu saí, né? E como ela vai performar melhor ainda? Se as pessoas que estavam lá, se tudo que a gente, junto com a companhia, fez,
foi excelente, certo? Foram as melhores pessoas nas posições críticas, com tudo, com os melhores processos, etc. e tal, né? Em parceria, claro, porque, na verdade, a Advent não está, né, tá só apoiando, quem está fazendo é o management. Então, a gente preza muito por isso, né? Pelo pós, que vem de onde? De ter as pessoas, ter o plano de sucessão, porque os sucessores vão continuar fazendo. Então, o nosso pensamento não é de curto prazo. Todo mundo acha que private equity é curto prazo. Não é, é longo prazo. Né? É porque está falando de sustentabilidade do negócio. Não faz sentido, né, eles investirem num negócio e aí, digamos que em 3 anos essa empresa cai. Comprar o melhor avião e perder a tripulação inteira com o avião lá em cima. Não né? faz nenhum sentido isso, né? Então, como é que você... obviamente, eles querem que as empresas perpetuem, porque você vai crescendo, de fato, o nível da organização. Né, o que, e aí aqui por experiência própria, né, o que a Advan nos provoca é para ter níveis cada vez melhores de processos, de pessoas, de controles, porque você entra num outro jogo. Né? Quando você tem mais uma coisa é você ter um acionista que é o dono da empresa e que, no caso da Tigre, especialmente, até eu vi uma fala do head da Advan, né? Onde ele falou, poxa, a Tigre de fato era uma das nossas pérolas, porque olhando empresa de capital fechado na época, né? Com empresa familiar, a gente tinha uma governança muito boa. Então, esse é um ponto. Agora, se você não tem tudo isso, você vai precisar se estruturar. Então, assim, tem um trabalho a ser feito, né? Exatamente. E esse futuro, né, que a gente vislumbra para as companhias e que é o que vai levar, né, tanto a Advent, que eu acho, né, por exemplo, a captar fundos futuros. Então, hoje nós estamos no 7º fundo já na América Latina, nesses 28 anos, né, aqui. Mas a gente quer captar o fundo 8, o fundo 9, e a gente 10, né? E a gente só vai captar esses fundos com a performance, digamos, que a Tigre vai ter daqui para frente. O Carrefour, que comprou o Big, o Grupo CRM, agora que a Nestlé comprou, e as próximas companhias. Então, a gente... na verdade, essa sustentabilidade, né, que essas companhias vão ter, o RH eu digo assim, o pilar, né, um dos pilares fundamentais para isso acontecer. Você sabe que eu me lembrei de uma coisa aqui interessante, né? Para a gente ver como a gente vive num país complexo, né? E a gente é muito exigido, né? Como executivo, por isso. Mas na The Force Sales Company a gente tem um foco muito grande em middle market, né? Então empresas ali de 100 milhões a 500 milhões, né? E aí a gente está falando essencialmente de empresas 60%, 70% nacionais de grande porte. E é impressionante a quantidade de empresas, de clientes que a gente tem que faturavam lá 100 milhões há 3, 4 anos atrás e hoje estão faturando 400, 500 milhões. É impressionante, porque o fenômeno da pandemia, para a nossa economia aqui, ele criou em função das taxas de juros, né, que subiram drasticamente, ele criou uma erosão dos segmentos, da presença das grandes corporações globais no país. E aí as médias empresas brasileiras começaram a ocupar um espaço muito grande. Então a gente tem, mas olha, dezenas de cases de cliente que saíram assim, aumentaram em 4 vezes o faturamento em 3, 4 anos. Assim, uma coisa absurda. E aí eu fiquei pensando no nível de debilidade do RH dessas empresas, porque é um processo, imagina que traumático o processo, né? Você sair de X para 4X em 3 anos, se o RH não estiver bem estruturado lá no começo, igual a Paty falou ali, agora há pouco, meu Deus, é impossível. É uma loucura. E aí atrasa todo o plano, né, Sil? Sim, exato. Porque esse o plano não consegue ser entregue, né? Se você não tem as pessoas, os processos, o treinamento, né, tudo, as políticas, né? Por exemplo, um programa de gestão de desempenho, incentivos, né? Como é que você chega lá? Você não entrega, né? E eu acho que aí tem também o ponto da maturidade do empreendedor, que a gente falou agora há pouquinho disso, né? Mas eu acho que o RH como escudeiro do CEO, né? Ou do fundador, né, do fundador, ele
precisa também comprar a evolução dessa pessoa, né? Capitanear. Sem dúvida. Porque é muito comum a empresa crescer num ritmo muito maior do que o número 1 da operação, seja ele o fundador ou o CEO, né? E como eu falei agora há pouco, né? É um caso típico, né? Poxa, a empresa faturou 4 vezes mais, está com 3 vezes mais gente. Será que a pessoa está 3 vezes melhor? Tá 3 vezes mais... será que ela está no tamanho da cadeira, né? Necessária? E aí eu acho que o RH ele tem que também dar esse suporte, porque às vezes o empreendedor ou o diretor-geral ou o CEO, ele não tem uma noção muito clara dos gaps dele, né? Do que mudou na carreira dele, na cadeira dele ao longo do tempo. Sem dúvida. E muito menos sobre pessoas. Que esse é o nosso grande ponto de atenção. Eu até, você sabe muito bem da minha hipótese aqui, né, de não precisar ter mais RH no futuro, né? Porque, de fato, a liderança devia fazer esse papel. Mas bota futuro nisso. Bota, ó. Porque se eu tivesse isso, a gente aqui poderia estar fazendo outras coisas. Porque a gente tem que estar olhando para essa... A gente tem que ser guardião da cultura, a gente tem que estar olhando a estratégia do negócio, porque essa é a transformação que o RH deveria estar fazendo. E não só simplesmente se o líder está contratando bem, se tem turnover, se não tem turnover. Não sou eu que precisaria, né? Não é a área de RH que precisaria estar vendo isso, né? Então, essa é a mudança que o empreendedor, para mim, precisa ter. E a gente sabe que esse é um caminho longo, né? Assim, a gente ainda tem muita coisa pela frente. Você me lembrou até de uma situação engraçada aqui que eu passei. Mas a gente estava para trazer uma empresa, obviamente, eu jamais falaria o nome, para apresentar aqui um case de uma empresa sem RH. E é uma grande empresa, é uma startup grande porte, líder de segmento, super conhecida. E a gente estava falando com o CEO da empresa, com o fundador, para vamos vir, vem aqui contar o case, né? Como é que é não ter RH, né? Não, lá pelas tantas eu senti que a pessoa estava começando a se esquivar, né? Então assim, não, dia tal não posso, tá bom, mas e dia tal? Daí ficou um baita de um ping-pong, para fechar a agenda. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha, não é possível. Aí eu fui entrar no Glassdoor, né? Entrei, meu Jesus amado, cara do céu, tava um show de horror. A empresa tinha nota 2.3 de 1000 avaliações. Cara, o nível de pedrada, assim, tava uma coisa assim, dava até vergonha de ler. Daí eu falei, não, pessoal, nem insista no convite, porque a gente vai trazer a empresa para falar do case e não tem case aqui, né? E aí não você entende case. A reputação de um fundo como esse, né? Ou seja, se a área da Silvana não investiga isso também, isso para o fundo é um problema, né? Sem dúvida nenhuma. Uma coisa dessa, por exemplo, né, que é o que a gente estava falando de quando a gente vai investir, né? Imagina que a gente está olhando uma empresa dessa, né? Isso, por exemplo, pode viabilizar um investimento nosso, né? Uma coisa assim tão drástica, poderia, né? Porque, tá bom, isso dá para consertar? Dá, mas talvez isso leve muito tempo, é um esforço muito, muito grande, ou talvez, né, algo, sei lá, né, o que tem lá dentro... mas talvez para um investimento como a gente faz e o que a gente quer, talvez, né, e se a gente está falando de 5, 7 anos, assim, talvez não dê no nosso período, para o nosso investimento. Por exemplo, é consertável, mas no período muito maior, de um jeito muito mais drástico. Então, dependendo do que a gente for fazer uma análise, poderia inviabilizar um investimento, né? Não é que a gente investe de qualquer... tá bom, então tudo bem, dá uma consertada aí. Não vai. Mas e é engraçado, agora me deu outro insight, né? É interessante o nível de falta de percepção sobre o desafio do negócio, né? Porque a pessoa ela achou que ela não precisava de RH e ela tem um suposto case de não precisar de RH e tem vários indícios notórios de que ela precisa de um RH urgente, né? Então é engraçado, né? Porque entra no tema da questão da maturidade do empreendedor, né? Sim. Porque às vezes o empreendedor ele não só não tem um conhecimento, ele tem um desconhecimento, porque ele tem uma visão ao contrário da realidade, né? Ele tá negando a realidade, né? Muitas vezes, né? Infelizmente. Enfim, são muitos ainda, RH, né? Muito bem.
Bom, Sil, para a gente fechar nossa conversa, que aliás está super interessante, acho que daria umas 4 horas de podcast aqui, né, Paty? Se deixasse a gente aqui, mas a gente sabe que a Sil tem a agenda apertada, a Paty também, então vamos ter que ir para a nossa última pergunta com dor no coração aqui. Mas, Sil, fala um pouquinho das tendências mais recentes em gestão de pessoas que os investidores estão observando com interesse, ou seja, que tendem a gerar valor para a relação fundo-empresa nos próximos anos e, em última instância, para o negócio, né? Porque fica claro que a visão que vocês têm de valor, ele é valor para o negócio, não só para o fundo, né? Ok. Então, acho que algumas delas a gente falou aqui durante as nossas conversas, né? Então, e aí posso acrescentar umas outras. Eu acho que são... uma primeira está muito ligada ao tema de ESG, que é o S, né? Então, é todo esse tema de diversidade, equidade e inclusão, né? Que é bem importante. Não é porque é moda, não, é porque faz sentido mesmo, é importante, a gente tem que olhar, né? Um outro tema está muito ligado à sustentabilidade de negócio, eu acho que é o tema todo de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de pessoas, né? E também todo o tema de planejamento de sucessão, planejamento de talentos, né? Isso existe muito, hoje é muito olhado, né? Isso também está muito ligado à governança, né? Então está ligado ao G. Um outro tema que tem sido, eu acho que é uma tendência aí muito forte, tem sido muito falado e os investidores estão cobrando, é todo o tema de bem-estar. Também que eu acho que pós-pandemia trouxe isso muito, né? Por causa do tema de doenças mentais. Saúde emocional, né? Uhum. Saúde emocional. Salário emocional, né? Atrelado a isso, né? Exato. Então, né, as companhias têm tratado isso, têm cuidado dos seus funcionários, não é só uma troca, o funcionário vem aqui, trabalha e vai embora. Então, como é que a empresa olha o seu colaborador de uma forma holística, vamos dizer, olha ele como um ser humano e não como um recurso. Aliás, o nome recursos humanos, né? Sim, ele é um recurso, mas ele é uma pessoa integral, né? A gente fala do ser humano integral. Então, como é que a empresa ela cuida? Porque alguém que está bem, né, em todos os seus aspectos, inclusive financeiros, você vê que hoje as empresas, né, fornecem educação financeira, né, cuidam dos funcionários de uma maneira mais completa. Então, os investidores têm cobrado isso também, né? O que a empresa tem feito para que o ser humano esteja bem, para ele poder trabalhar e ser produtivo, né? Então, essa é uma tendência também bastante forte. Eu diria que essas são as principais. Muito bom. Nossa, faz muito sentido, né, Estamos Paty? fazendo tudo isso, então estamos aqui, ó, junto nessa investida, é isso aí. Muito interessante, muito interessante. Sil, muitíssimo obrigado. Olha, adorei o papo. Acho que papo de vanguarda mesmo. Acho que você traz uma clareza assim para um assunto tão difícil, né? Muito grande. Então, não tenho dúvida que você ajudou muita gente a entender melhor até o que desenvolver como RH, né, de uma empresa que não necessariamente está investida ou não. Então, muitíssimo obrigado. Obrigado também a quem está nos acompanhando até aqui. Quem gostou do episódio tanto quanto eu e a Paty, deixa seu like, compartilha com quem pode estar precisando e segue nossos canais de interfaceamento de episódios aí com vocês, seja no podcast ou no YouTube. Por hoje é isso, nos vemos no próximo Gestão de Pessoas e até lá.